Muito boa noite aí a todos e todos. Estou vendo alguns rostos conhecidos, né? É. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação inicial aí do nosso curso, né? Nosso projeto Filosofia do Céu, e depois vou passar a bola para os nossos, enfim, quatro professores, o Marcos Reis, o Irã Salomão, o Guilherme Temporão e o Elis, para que cada um possa falar do seu módulo. Assim, cada um vai tomar mais ou menos 10, 15 minutos nessa apresentação resumida do seu módulo, e o chat vai estar aberto para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem. Vai sobrar um tempinho generoso para responder as perguntas que forem formuladas por lá. Eu vou ficar até o final, enfim, controlando esse chat, passando as perguntas para os nossos quatro colegas, né? Deixa eu fazer a minha compartilhamento aí de tela. Só preciso que vocês me digam se estão vendo a tela inteira, se Vamos sim, tem mancha preta, não, né? Tá tudo certinho. tudo certo. Bom, tá aí esse curso nosso de Filosofia do Céu, é a nossa segunda edição, quer dizer, a primeira foi partida em 4 módulos e agora ela ganhou esse fôlego, né, de um curso unificado de 120 horas, né? O que que nós estamos propondo? A ideia de que o céu, esse céu aí em cima das nossas cabeças, quer dizer, ainda não se sabe por quanto tempo, né, a julgar pelo Copenau e outros, né, é, é, acabou se tornando um ilustre desconhecido, né? E a gente tem aí uma história longa, né, de observação do céu que, enfim, envolve aí os corpos celestes, as suas posições, agrupamentos, trânsitos, né? Enfim, esse saber foi sendo acumulado, quer dizer, ao longo dos séculos, e a gente, às vezes, na verdade, só lida com o estado da arte atual e esquece que isso foi sendo objeto de disputa durante muito tempo, né? E isso tem muitos, enfim, linhas de importância, né? Tudo vem dessa observação. A ideia de marcação do tempo, né? A nossa orientação espacial mesmo, o clima, as marés, fenômenos meteorológicos, os próprios mapas, né? A definição das rugosidades, das fronteiras dos recursos naturais, em contar com a ideia de colonização do céu, né? A ideia de viagens espaciais aí muito recente, inaugurada talvez com o ilustre Sputnik, né, em 1957. E o fato é que fizemos muita coisa olhando para o céu, né? O céu hoje traz aí um desafio científico, os confins do céu. O último módulo nosso fica por conta do Welles, né, com o Hubble e o James Webb. E, enfim, temos o fenômeno do negacionismo, né? Enfim, certas disputas em relação a coisas que já se imaginava pacificadas, e quase que de uma maneira perene, né, desde Homero e Hesíodo, né, Marcos vai falar disso, com o céu antigo, a gente tem o céu como fonte de poesia, né, como literatura e, mais recentemente, de cinema, né? Um dos filmes mais interessantes que eu conheço é o Nostalgia da Luz, né, do Gregório Guzmán, enfim, filmado lá no deserto do Atacama. A questão toda é que, quando eu falo que o céu é um ilustre desconhecido, é um pouco nesse sentido aí, quer dizer, todos nós aceitamos esse modelo que está presente em todos os livros de geografia, enfim, na internet, onde vocês quiserem, e tem o Sol no centro e os planetas orbitando em torno da estrela, em planos mais ou menos coplanares, elípticos, né? E todo mundo aceita essa descrição, né? Como se ela fosse uma descrição obtida visualmente, através da mera observação do céu. Só que quando a gente olha para o céu, a gente não vê nada disso, né? Quer dizer, no máximo, com sorte, de noite a gente vê Júpiter, que é bem grandão. Mas aí, até acompanhar a órbita de Júpiter, o Sol não está presente, por definição, porque está de noite, né? E correlacionar ela com a de Saturno, a de Marte, ou a de Vênus,
Então, a rigor, isso aí é um modelo, né? Um modelo construído a duríssimas penas, quer dizer, ao longo de alguns séculos, e está pacificado aí nessa forma. A gente tem boas razões para acreditar que essa é a melhor representação, mas quando um negacionista pergunta por que que a gente acredita que é assim, a gente se enrola, né? A gente não sabe restituir a história, enfim, da pacificação desse modelo, né? A gente diz que a gente aprendeu assim, que isso está... E esse curso tende, né, a avançar um pouco na direção, quer dizer, dessa história e dos bons motivos que a gente tem para corroborar o atual modelo, preferencialmente a essa esfera armilar, né, que coloca a Terra no centro e os planetas girando em torno dela, enfim, em órbitas aí, concêntricas, né? Isso tem uma história, e é uma história que, por algum motivo, foi ficando, no esquecimento. Aqui em São Cristóvão, a gente tem essa luneta equatorial 21, aí no acervo do MASP, né? E, enfim, foi muito, muito, muito trabalho de fabricação de lentes e, não é, e de desenvolvimento de camadas e camadas de tecnologia até que a gente pudesse chegar no módulo do Welles, né? Onde a gente tem aí essas, digamos assim, essas traduções do céu. Isso não é exatamente uma imagem visual, o Elis vai contar um pouco melhor como é que se produz essa imagem, né? O fato é que a gente crê, não é, que esse projeto tem uma importância político-pedagógica grande, não é? Ele ainda diz respeito a todos nós. Tornar públicos os métodos e essa história de observação pode ser um caminho de diminuição da distância entre o discurso científico e o senso comum, não é? Em vez de simplesmente apresentar o estado da arte, né? O que que a gente sabe hoje, buraco negro, etc., tentar contar um pouquinho de como é que a ciência chega a esse tipo de modelagem, né? Esse tipo de, enfim, proposição indescritível, né? E isso tem de quebra aí a ideia de reencantamento, né? Do senso comum pela ciência, quer dizer, ou seja, de devolução de um componente estético, né? De um componente filosófico, quer dizer, a ciência. Quer dizer, essa recuperação histórico-científica, ela tem um pouco esse potencial aí de nos ressituar, quer dizer, em relação ao cosmos, de uma maneira, digamos assim, reinventada, né? Em certo sentido, tem esse potencial político, porque os chamados negacionismos, eles nos convocam, né, a rever as nossas práticas pedagógicas e comunicativas em termos geral, né? Quer dizer, como é que a gente pode, nessa altura do campeonato, colocar certas coisas em questão e se enrolar, né, quando alguém aduz, né, certos vamos, argumentos, ou pretensos argumentos, né? Então, eu termino aqui a minha apresentação, passando já a bola para o Marcos, para falar do céu dos povos antigos. Os módulos são esses que vocês estão vendo aí, começando pelo meu canto superior esquerdo, as cosmologias da Antiguidade Grega. Depois, logo embaixo, a modernidade, uma nova forma de olhar o céu, né? Existe a famosa revolução copernicana, né? Em que você tira a Terra dentro e põe o Sol, e esse modelo que eu apresentei. Depois, o estado da arte, né? Do céu próximo, contemporâneo, o temporão de quebra ainda cruza esse conhecimento astronômico com conhecimento astrológico, no sentido de desmistificar, sem faltar com respeito àquilo que se sabe de astrologia, né? E, por último, o Elis, com o céu profundo contemporâneo e os mistérios, enfim, das profundezas que a ciência muito contemporânea produziu. Paro por aqui e passo a bola ao meu grande amigo Marcos Reis. Muito obrigado, Edgar. Vocês estão todos me ouvindo aí? A ideia, então, é fazer esse panorama, né, de cada um dos módulos, né, das disciplinas. Eu sou professor de filosofia antiga, trabalho com o mundo grego já há bastante tempo, né? Fiz meu mestrado e doutorado em Platão e desde que eu estou na UF, eu sou professor da UF, eu venho trabalhando com as filosofias helenísticas, especialmente os estoicos,
mas também epicuristas, neoplatônicos, e trabalho muito com essa tradição mística que vem do neoplatonismo e vai dar no cristianismo. Tenho muito interesse também, como Guilherme Temporão, por astrologia, sempre me debrucei, desde a graduação, na verdade, no doutorado já tive esse interesse maior de fazer algum tipo de pesquisa sobre as cosmologias antigas, né? O céu da antiguidade, e se fala muito do céu organizado por Aristóteles e Ptolomeu, né? Ptolomeu tem um livro muito importante de astronomia, que é o Almagesto, né? Mas ele também tem um livro de astrologia, que é o Tetrabiblos, né? E a concepção que Ptolomeu apresenta no Almagesto é profundamente influenciada por Aristóteles. E Aristóteles está em diálogo com Platão, né? Pensando o cosmos a partir do Platão, né? E os estoicos também apresentam uma noção cósmica muito importante na antiguidade, né? Então, a ideia do meu curso é fazer uma apresentação desses três cosmos diferentes, né? Com similaridades, com separações, com diferenças, mas os três cosmos como são apresentados por Platão, Aristóteles e os estoicos. Uma primeira coisa que salta aos olhos é que o estudo da física e da cosmologia antiga, ela é profundamente marcada pelo humano, né? Nunca se perdia do horizonte como que o ser humano está inserido no cosmos que está sendo descrito, né? Não se tinha essa concepção de uma visão. Desculpa, a gente está tocando um telefone aqui, deve ser dos meus filhos, um instantinho. Oi, pronto. Bom, vamos lá. Então, primeiro, esse dado do humano, né? As concepções cosmológicas antigas e o estudo da física em geral, do mundo físico em geral, é profundamente marcado pelo modo como o ser humano está inserido nesse cosmos, né? O ser humano está inserido nesse cosmos de uma determinada maneira, se você vê o cosmos de uma determinada maneira, né? Então, nunca se perde de vista o modo que o ser humano se relaciona com esse cosmos. Então, a gente pode também dar um subtítulo para o meu curso, que seria os relacionamentos entre ética e cosmologia nas cosmologias antigas, né? Como que ética pensando não simplesmente um conjunto de regras morais que vai dizer exatamente como que cada um deve ou não viver, né? Mas sim descrevendo o ethos próprio do ser humano. Como que o ser humano pode ser um ser humano vivendo dentro de um cosmos desse tipo, né? Então, a gente vai começar por Platão, né? Platão tem o seu texto fundamental sobre cosmologia, é o Timeu de Platão. Então, nosso curso vai ser dividido depois de uma breve introdução de 2 aulas, assim, que eu vou fazer um panorama geral, eu vou falar sobre Platão, Aristóteles e os estoicos. Então, o curso vai ser dividido em 3 aulas, de 3 grupos, né? 3 módulos, digamos assim, dentro do meu curso, né? Então, em Platão, a gente vai estudar especialmente o diálogo Timeu de Platão, né? Nesse diálogo Timeu de Platão, Platão apresenta uma novidade na teoria dele, que é um Deus que cria o mundo. Mas não, a criação é muito diferente da criação judaico-cristã, né? Então, na verdade, você tem 4 elementos fundamentais, né, na cosmologia platônica. Você tem um princípio material. Esse princípio material, ele é eterno, ele não é criado por Deus, ele tem uma autonomia e ele está sempre em movimento. Você tem um princípio material, você tem um princípio intelectual, um princípio racional, que são os modelos a partir do qual o Deus, que é chamado de demiurgo, vai forjar o mundo, né? E vai imitar esses princípios racionais nesse princípio material. Então, a palavra demiurgo que está muito próximo com aquele que mexe com as mãos, e é muito interessante Platão nomear o Deus dele como um artesão.
A palavra demiurgo quer dizer artesão, né? Que artesão é o estrato mais baixo da hierarquia da sociedade grega, né? Mas o deus é um artesão. O que que ele faz? Ele bota a mão na massa, ele pega, né, esse princípio material eterno e tenta copiar o mundo das ideias nesse princípio material. E aí ele forja especialmente, né, dois grandes círculos. O círculo do mesmo, que é o Equador Celeste, né? Isso a gente vai trabalhar e vai falar sobre isso. O Equador Celeste, que move em 24 horas um círculo, né, de 360 graus. E forja, por outro lado, a eclíptica, que move ao contrário, em que todos os planetas, a palavra planetes, quer dizer aquele que vaga, aquele que erra, né? Os planetas são os astros errantes, né? Os astros que não ficam todos eles na mesma posição, né? Como todas as estrelas fixas ficam, né? Mas eles só se movem numa faixa específica, que é a eclíptica, também chamada de zodíaco, né? Essa faixa da eclíptica e do zodíaco é por onde vão trafegar os sete planetas visíveis, né? Os sete planetas visíveis. Então, Platão vai chamar essa faixa aonde trafegam esses planetas da faixa do outro, aonde outros movimentos se estabelecem, e, por outro lado, essa faixa do Equador Celeste, a faixa do mesmo. E forjando um X, vai criar todo o universo a partir desse X. Não, e é importante frisar que esses três cosmos da antiguidade, eles são três cosmos que pensam que se apresentam como um mundo vivo. Portanto, você vai ter um conceito muito importante que é a ideia de alma do mundo, né? Anima mundi, né? Há uma alma que perpassa todo o universo e vivifica todo o universo. As estrelas são seres vivos. Esse é um ponto fundamental e um ponto quase que pacífico da cosmologia antiga, né? Todas as estrelas são seres vivos, né? E esses planetas, como seres vivos, eles têm alma e pensam, né? E o movimento matemático deles é fruto desse pensamento deles, que é uma vida divina, que é uma vida superior, né? E é uma vida racional, né? Essa ideia do divino está intimamente vinculado com a matemática, é uma ideia pitagórica, e Platão é um grande devedor de Pitágoras, né? A ideia de que os números e a matemática estão incrustadas no universo, perpassando todo o universo, né? E todo o universo pensado como divino. Aristóteles já vai ter a minha ideia aqui, nesses meus 15 minutos, é fazer uma apresentação rápida do que a gente vai apresentar no curso, né? O Aristóteles, ele vai inovar em relação ao seu professor Platão, é, dizendo que o cosmos, ou melhor, as estrelas, né, as esferas celestes, são feitas de um elemento especial, né? Porque você tem o fogo, o ar, a água e a terra, os quatro elementos que já são apresentados pelos pré-socráticos, né? Como forjando o mundo sublunar. Então, até a Lua, o universo é constituído de fogo, terra, ar e água, né? Só que há ainda e tanto o fogo e o ar sobem, cada um dos elementos tem um movimento natural. O fogo e o ar sobem e a água e a terra descem, né? Então, por isso que a terra fica mais embaixo, a água um pouco mais em cima, o ar em cima e o fogo mais em cima possível, né? Mas os astros são feitos de um outro elemento, que ele vai chamar de quinto elemento, que é o éter. E esse éter tem uma característica, tudo isso ele tenta provar com argumentos empíricos e argumentos racionais, né? A gente está falando de filosofia, não está falando de uma revelação divina, né? Então a gente está falando de tentativas protocientíficas de construção do universo, né? Esse quinto elemento, ele tem uma característica peculiar, que é se mover naturalmente pelo movimento circular, né? E é por isso que os astros se movem circularmente, porque respeitam o tipo de matéria de que são feitos, né? Aristóteles
diferente de Platão, não vai dizer que as ideias estão num mundo para além de um outro mundo, né? O mundo das ideias. Aristóteles vai dizer que as ideias, as formas, elas estão incrustadas na matéria, né? Então, tem aquele quadro famoso lá, da Vinci, né? Que é segurando, que é Platão segurando o Timeu e apontando para cima, e Aristóteles segurando a Ética e apontando para baixo, né? Meio que dizendo, Platão, vamos ficar no mundo terreno, né? E Aristóteles tem essa primazia do mundo terreno como o lugar aonde a gente encontra a matéria e a forma misturadas, né? Então, para Aristóteles, esse quinto elemento, de uma substância especial. Ele tem uma característica singular dele, né? Que é um tipo de matéria que não tem a transformação. Nenhum dos planetas se desgasta. O éter, ele não se transforma nos outros elementos. Os quatro elementos de Aristóteles se transformam uns nos outros. O fogo vira ar, o ar vira água e a água vira terra. Mas o éter não. O éter não deixa de ser o que ele é e vira uma outra coisa. Né? Então, o éter não tem um movimento de geração e corrupção, como tem o fogo, terra, ar e água, que se transformam uns nos outros. Então, se trata de um elemento divino, né? De um elemento superior. E para Aristóteles, os planetas e os astros são deuses e são seres divinos também, né? É, Bom, isso tudo, né, não dá para falar aqui em 4 minutos, né? São apresentações geral. E por fim, os estoicos, né? Os estoicos, eles vão ter uma outra concepção de cosmos que ainda vai ser muito importante por causa, especialmente, da noção de determinismo cósmico. Para os estoicos, todas as coisas estão completamente determinadas. É, Todas as coisas são completamente determinadas, né? Por estarem completamente determinadas, elas já foram, o destino de todas as coisas estão traçadas desde o início do universo, né? Então, se para Platão o universo até tem um início relativo, que a gente teria que para explicar, a Aristóteles não há propriamente um início. O cosmos sempre foi assim, sempre vai ser assim, e todas as espécies que existem de animais sempre existiram e sempre vão existir, né? Para os estoicos, não. Há um movimento inicial, que tudo era feito de um fogo inicial, e todas as coisas vêm desse fogo, que ele chama de pir technikon, né? Que vai dar o termo pirotécnico, né? O pir é fogo e technikon é artífice. É o fogo artífice, que todas as realidades derivam dessa matéria fundamental, porque para os estoicos tudo é feito de matéria. Todas as coisas que existem são corpo, né? E corpo é uma mistura de matéria e forma, né? Um pouco diferente de Aristóteles, né? Mas para os estoicos, então, esse fogo vai esfriando, também virando ar, e depois água e terra, e todo o universo é criado a partir desse fogo, que é a própria divindade, né? Assim como Spinoza, que vai estar no movimento de um neo-estoicismo, né? Os estoicos vão defender que Deus está nos corpos. E toda a matéria é feita também de Deus. A divindade está nos próprios corpos, né? Então, a gente tem esses deuses celestes, os astros, que são feitos desse fogo primordial, né? Que fez tudo. E você tem o mundo sublunar. Você tem também uma divisão de um mundo supralunar e sublunar também nos estoicos. Claro que esse determinismo cósmico, né, vai marcar profundamente também a vida humana, né? Ao longo de cada um dessas três cosmologias, eu quero pontuar como que
o homem é pensado dentro do cosmos de Platão, como que o homem é pensado dentro do cosmos de Aristóteles e também o homem dentro do cosmos dos estoicos. Meu tempo acabou aqui, a gente pode talvez nas perguntas falar um pouquinho mais, tá? Mas é basicamente esse o meu curso. Agradeço muito, agora passa a palavra para o Irã, não é isso, Irã? Que vai falar um pouco da modernidade aí para vocês. É isso aí, obrigado, Marcos. Pô, falar depois de você é uma responsa, viu? Antes de tudo, boa noite, pessoal que está aí nos assistindo, nos prestigiando, né? Muitos rostinhos amigos. Boa noite aos meus amigos, meus colegas de docência e ao meu coordenador, Edgar. O segundo módulo, né? Da filosofia do céu, o meu módulo, trata do desmonte de um modelo cosmológico que durou com algumas dificuldades, praticamente 1.700 anos, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o modelo geocêntrico, né? Como o Marcos falou, elaborado por Aristóteles, teve alguns acréscimos de algumas contribuições de pensadores que antecederam Aristóteles e, claro, também houve rejeições de algumas ideias. A ideia da Terra se mover ao redor de um fogo primordial, né? Isso é mencionado em duas obras de Aristóteles e atribuída a Pitágoras, né? Bem, 4 séculos depois de Aristóteles, Ptolomeu, né, vai tentar encaixar as propostas aristotélicas nas observações que ele fazia. Isso dá um trabalho grande para Ptolomeu, que impelido, devido à autoridade de Aristóteles, né, uma autoridade, um nome de muito peso, a acreditar que tudo que está no céu, apenas a título de exemplo isso, né, se move em circunferências perfeitas. Bem, isso traz diversos problemas, né, para o estudo dos astros. Um dos problemas a gente pode ver aqui, né? É, Com um aplicativo simples de celular, eu fui marcando em datas distintas o movimento de Marte, que você vê ali. Marcos falou da eclíptica, né? É essa linha tracejada. E ele ali, no mês 7 de 2022, caminhava em direção a Touro. Você está vendo ali ele se aproximando de Touro, né? Marte aqui pequenininho, né? Não sei se vocês veem o meu cursor. Está aqui Marte, né? Ele vai se aproximando de Touro, aqui no 8/8 de 2022, ele já está rente a Touro, ou seja, ele está caminhando para leste. Mais adiante, aqui você vê ele entrar em Touro, por cima da eclíptica. Aqui ele chega bem na cabeça do Touro, ultrapassa Touro na cabeça do Touro no dia 12/9. No dia 24/9, ele já está entre os chifres do Touro e acima da eclíptica ainda, né, da linha tracejada. Você vê que esse movimento, então, vai começar a ficar lento aqui em outubro e o início de novembro. Veja que no dia 1º de novembro ele ultrapassa os chifres, né? Ele já passou de Touro. Mas ele, se você compara com o dia 22/10, ele parece num movimento muito lento. E o que ele faz? Ele ultrapassa a eclíptica para baixo. E Ptolomeu tinha que dizer que todos os movimentos são circunferências perfeitas, que é né, uma figura geométrica perfeita. Mas tinha que lidar com isso aqui. No dia 10/11, ele parece parado e iniciando uma volta. Veja no dia 14/11 que ele emparelha com as duas estrelas que são as pontas de Touro. E no dia 18/11, 18 de novembro, ele evidentemente está voltando. Ele continua esse movimento retrógrado, é um movimento aparente, né, gente? É claro que ele não faz isso, é um movimento aparente da nossa relação com o planeta. E aí ele começa a regredir, a voltar, né? Tá aí Marte, todas essas 4 fotos você vê ele voltando. Entre o dia 25 de dezembro e o dia 6 de janeiro, ele parece parar novamente.
Ou seja, o movimento retrógrado de Marte volta a paralisar. E aí a gente vê que ele começa a voltar à direção que ele tinha antes. Ou seja, ele fez o movimento retrógrado e seguiu, como você vê ali no dia 1 de março, né? Ele voltou a subir, né? Ptolomeu cria os mais diferentes arremedos a esse modelo, que vai chegar no Renascimento claramente insatisfatório, né? Então, o modelo aristotélico ptolomaico alcança Copérnico sem dar algumas respostas. É, Ele não é capaz de dizer, por exemplo, apenas um exemplo, quando acontece a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a primeira lua cheia após o equinócio do outono no hemisfério sul. Ou seja, a partir do dia em que começa o outono, que dia acontece a primeira lua cheia? Né? Para isso, eu tenho que saber quando ocorre o equinócio. Outro problema, era inviável, com esse modelo, prever onde cada planeta estaria num futuro próximo. Então, o modelo apresenta falhas, né? Apresenta dificuldades. De acordo com a tradição nossa, entre aspas, né? Com a tradição ocidental, autocentrada, absolutamente nada aconteceu nesses 1.400 anos que separam o Ptolomeu do Copérnico, né? Porém, se a gente adentra na obra As Revoluções dos Orbes Celestes de Copérnico com mais atenção, e a gente for olhar as referências que Copérnico faz ao longo de toda a obra, você tem esses nomezinhos ali do lado, né? Os astrônomos, e você tem as inserções. Quantas vezes Copérnico fala de cada um deles, né? Você pode ver que Ptolomeu é um nome muito falado, 210 vezes isso aparece, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode contemplar diferentes momentos da história do conhecimento aí. Ele segue o caminho do conhecimento, né? Onde esse conhecimento esteve, vamos dizer assim, pujante, esteve marcado na obra desse homem. Grosseiramente falando, a referência mais icônica do conhecimento um dia esteve em Atenas. Foi para Alexandria, né, que hoje é o Egito, né? Segue depois para Damasco, Califado Omíada, e depois para Bagdá, Califado Abássida. Veja quantas vezes Copérnico menciona Albatane, 22 vezes, né? Para o ocidental, Albatane viveu naquilo que foi a Alta Idade Média, né? Mas a Idade Média é um fenômeno ocidental, europeu. Então, Albatane viveu o apogeu do califado abássida. Abbas foi o tio do Maomé, né? Os abássidas eram, eram vistos, se viam, né, como descendentes de Maomé. Eles tinham um grande prestígio, um grande apreço pela ciência, né? Para eles, né, sobretudo, as duas mais importantes seriam justamente a astronomia e a medicina. Claro, as duas advindas da cultura helenista, né? Então, para Copérnico, o resultado é que ele consegue se valer de diversas observações registradas ao largo é, é, de intervalos de tempo muito distantes, interessantes, o que permite para ele compreender determinadas mudanças no céu, como se eu pudesse, ao invés de ter telescópios distantes e que se somam a uma só observação, uma só imagem, eu tivesse observações distantes no tempo e não no espaço que me possibilitam isso, né? Então eu tenho dois modelos que vão conflitar. Copérnico é um matemático e, sem dúvida, a grande mudança que ele propõe, retirar a Terra do centro do sistema, não é nada trivial, né? A Terra passa a girar, então, ao retorno do Sol. Isso tem implicações das mais diversas, inclusive na nossa autoestima, né? Freud vai dizer que
foi a primeira ferida narcísica da humanidade, é a proposta de um heliocentrismo, né? Os dois modelos são homocêntricos, né? Nos dois modelos, o mundo, o cosmo, né, continua fechado. Nos dois modelos, as órbitas são circunferências perfeitas, então a revolução científica apenas começa com Copérnico, né? Grosseiramente falando, porque mesmo no Ocidente nós temos alguns antecedentes, como seria o caso de Nicolau de Cusa, né? Depois de Copérnico, o primeiro copernicano que nós temos, e com muita ênfase, né, é Giordano Bruno. Na obra dele, nós encontramos uma clara influência tanto de Nicolau de Cusa, que a gente tem que falar um pouquinho durante o nosso curso, quanto de Nicolau Copérnico, né? Bruno é bastante agressivo com o aristotelismo, que está sendo enfrentado nesse período, né? O pensamento aristotélico também é, aí, nesse momento, um alicerce da teologia, né? É um alicerce para a igreja. E Giordano Bruno, na Itália, a gente sabe, né? Ele vai pagar caríssimo no ano de 1600. Nós temos, então, um adensamento, um aglomerado de nomes, como você vê aí, os mais emblemáticos da Revolução Científica, né? Isso tanto por mérito das revoluções dos orbes celestes de Copérnico, que foi uma obra pouco lida, mas também um cenário, um contexto que nós temos. Basta lembrar de Gutenberg, que criou a imprensa em 1450. Então, nós temos mais comunicação, uma Europa que é citadina, urbana, um mundo intelectual que já fala latim, né? Tudo isso permite uma melhor difusão do conhecimento, né? O trabalho do estudioso não é mais um trabalho distanciado, isolado, né? Seria possível dizer que o empenho é coletivo. O que nós entendemos como hoje a comunidade científica, né? Hoje em dia. Esse é o surgimento da ciência moderna. E uma das características da ciência moderna, até hoje, né, é a transmissão, é a troca, a divulgação do conhecimento. Obviamente, durante alguns anos, os dois paradigmas cosmológicos conviveram, né? Nas universidades você tinha tanto o ensino do modelo ptolomaico, na mesma universidade, e o modelo de Copérnico. Lembrando, as universidades chegam ao Ocidente, de certa forma, no início do século XI, né? Não, perdão, na segunda metade do século XI. Isso para não falar, por exemplo, a gente está falando de dois modelos, mas a gente tem Tycho Brahe, que está aí, né? Está aí, o Brahe está aí. O último grande observador olho nu, é o Hiparco da modernidade, né? Foi o patrão e amigo do Kepler. Ele tinha um modelo próprio. Ele não aceitava nenhum modelo de Ptolomeu, nem de Copérnico, porque ele achava um absurdo compreender que a Terra gira, né? Que a Terra se move. Então, esse conjunto de nomes retrata um processo e cada um desses nomes conseguiu contribuir à sua maneira para a derrocada do modelo da antiguidade. Copérnico, como eu falei, é um matemático, não foi um observador notável. É interessante nessa pintura que aparece aí para a gente, né, de Tito Lesse, não aparece a luneta. Nós temos aí um Galileu cego, ensinando um discípulo, Viviane, né? Galileu é um nome que representa muito bem o equilíbrio entre a observação e o cálculo, né? Entre o indutivo e o dedutivo, entre a investigação empírica e o racional. Galileu também era um matemático. Kepler era um matemático, Tycho Brahe era um matemático, né? Newton é um físico, né? Mas a matemática, para o Galileu, é um alfabeto através do qual nós vamos ler a natureza, né? A matemática não é um objeto final do estudo, ela é um instrumento, um meio. A experiência e a observação é que devem preencher, dar matéria a esse instrumento, né?
Por isso a gente, quando pensa no Galileu, a gente pensa na luneta, né? Tão icônico. Pois bem, por último, eu queria só trazer a seguinte questão. É, a Revolução Científica, ela reverbera, ela repercute na filosofia, no pensamento ocidental, né? Ela é a separação, o momento de separação entre a ciência e a filosofia. Estritamente falando desse período que vai de Copérnico até Isaac Newton, as consequências da Revolução Científica na filosofia podem ser identificadas nas características mais marcantes que nós encontramos no Iluminismo. Então, ao mesmo tempo em que os iluministas demonstram uma confiança na razão humana, é um período onde as formulações metafísicas não são tão avantajadas. O iluminismo é como um suave vale apropriado para quem não vai se comprometer a elaborações de grandes sistemas da metafísica. Embora a razão humana, né, faz perguntas com as quais ela mesma não consegue, por si, resolver. Né? É próprio da razão humana, diz Kant, né? Talvez o último nome a gente pode dizer assim, o último nome do iluminismo, é próprio da razão humana cair na situação de formular questões que não podem ser respondidas por elas. Né? Os estudiosos do iluminismo, às vezes, preferem pensar que, embora tanto otimismo com a razão, os sistemas parecem não serem muito apropriados naquele momento. Né? Essa é uma reverberação apenas. Né? Eu paro por aqui. Deixo o meu colega Guilherme Temporão, com a palavra. Está liberado o compartilhamento, Guilherme. Você tá sem áudio? Deixa eu tentar te desmutar. Peraí. Agora foi. Foi, né? Foi. Obrigado, Edgar. Obrigado, Irã. Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Temporão, para quem não me conhece, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC, já há uns 16 anos. E eu trabalho especificamente na área de informação quântica, tá? Uma coisa bem diferente do que a gente vai falar aqui hoje, né? Que é a codificação de informação em sistemas quânticos, né? Para computação, para comunicação. Só que eu sempre me interessei muito pelo céu. E desde que eu me entendo por gente, eu estudo observação do céu, tá? Eu estudo astronomia. Mas eu também sempre me interessei muito por astrologia. E como eu sempre fui muito racional, né? Muito questionador, eu nunca me dei por satisfeito nem com a mera aceitação e nem com a mera rejeição do conhecimento astrológico. Então, bem ou mal, esse módulo que eu vou apresentar para vocês agora é um resultado do meu estudo, tá? Que dos últimos 30 anos que eu fiz de maneira independente, que é tentar essa aproximação da astronomia e da astrologia, que é algo que você não vê por aí, né? Os astrônomos, em geral, não estão muito interessados em estudar astrologia. Os astrólogos, você já vê uma boa vontade muito maior de estudar astronomia, né? Você vê essa disparidade entre os dois. Mas, assim, no meu entender, eu acho que o Homo sapiens do Paleolítico, de 200 mil, 300 mil anos atrás, já tinha uma espécie de proto-astrologia, entre aspas, no sentido de que o ser humano já olhava para o céu, já identificava fenômenos celestes e já dava significado para esses fenômenos celestes. E não é muito difícil a gente entender isso, porque quando a gente olha para o céu, não hoje, né, que esse céu cheio de poluição visual, você mal consegue ver as estrelas, mas quando você vai para um deserto, por exemplo, você olha para o céu, você consegue ver essa paisagem fantástica, você começa a entender como, né, o ser humano sempre foi fascinado pelo céu. Né? A primeira coisa, assim, todas as coisas que eu vou listar aqui são bastante óbvias, tá? Mas que merecem uma reflexão. A primeira é de que, né, o céu é um local inatingível, né? Ele é um local
totalmente distinto do mundo material. Nem o ser humano vai conseguir pisar no céu, né? Então está totalmente distante do nosso alcance e transcende a nossa realidade, que a gente pode interagir, né? Ou seja, o que está acima é fundamentalmente distinto do que está abaixo, né? É a impressão que o ser humano tem. Além disso, ele é dotado de uma força inexorável, né? Implacável. Nenhuma força humana é capaz de evitar os movimentos celestes, certo? A gente está fadado a estar submetido a esses movimentos celestes. Não tem nada que possa ser feito contra isso, né? Outra coisa muito importante é que o céu é perene, né? A gente pode entender o céu como um mundo completamente organizado, completamente oposto ao mundo material, que é desorganizado, cheio de surpresas, caótico, né? Mutável. O céu não, o céu é confiável. Então ele traz essa noção de eternidade e traz a noção de tempo, né? A gente usa o céu para marcar o tempo. Então ele é uma espécie de um símbolo primordial da perfeição. Né, as estrelas fazem movimentos circulares perfeitos, numa marcha inalterável. Né? É o céu que dita os rumos, os ritmos da natureza, né? Do dia, da noite. Então, ele, por causa disso, ele pode ser entendido como a origem da ordem cósmica, né? E também ele é a origem da vida, né? A gente pensa como o Sol, por exemplo, o Sol como origem da vida. Sem luz solar, você não tem vida. Então, combinando tudo isso, o que a gente vê? Que o céu é um espaço que tem qualidade, né? O ser humano sempre atribuiu qualidade ao espaço. Mas depois da revolução científica que o Irã acabou de mencionar, né? E com o passar do tempo isso foi piorando, né? Até o século XIX, a gente se viu esvaziado desses significados, né? A gente tem aí esse livro do Syed Hossein Nasr, que é um estudioso, um filósofo iraniano, e ele fala muito sobre isso, né, nesse livro dele, de como que a natureza que era vista como algo que era impregnado de significado, perdeu o significado e se tornou um conjunto de números. Então, você tem, hoje em dia, uma astronomia que tem uma precisão absurda, né? A gente consegue descrever nos ínfimos detalhes, lá na 20ª casa decimal, o movimento dos astros, né? Dos planetas, dos buracos negros, como o Ellis vai falar depois, mas se perdeu essa noção da qualidade do espaço, né? E isso teve um rebote muito forte disso no século XIX, que, né, onde a razão humana, né, atingiu um nível sem precedente, né, essa confiança no pensamento científico, né? Então, pulando agora para o século XIX, para o final do século XIX, no meio desse racionalismo, a gente vê aí um movimento de tentar resgatar essa visão essa visão qualitativa do céu, só que agora para as massas, né? Não para aquelas pessoas, para aquelas poucas pessoas que tinham acesso a um astrólogo, por exemplo, porque a astrologia sempre existiu, né? Ela passou por diferentes períodos, diferentes fases, mas ela nunca foi um corpo do conhecimento popular, não era qualquer um que tinha acesso a isso. E a gente tem aí né, isso para citar um exemplo de uma pessoa que se envolveu muito nisso no processo de popularização da astrologia, que foi o Alan Lee, né? Não era o nome verdadeiro dele, o nome dele era William Frederick Allen, em que ele escreveu um livro chamado Astrology for All, né? Astrologia para Todos. E o objetivo dele era transformar a astrologia em algo popular, que qualquer um tivesse acesso. Então foi ele que, por exemplo, que introduziu essa ideia do signo solar que a gente tem até hoje, né? Que o horóscopo de jornal. Foi ele que inventou isso. Até então, até o final do século XIX, não existia isso. Ele que deu essa ênfase que existiu até hoje, né? Qual é o seu signo? Todo mundo sabe o seu signo, né? Foi ele que começou isso. E ele estava inserido num contexto que é muito importante a gente entender, que é o contexto da sociedade teosófica, né? A teosofia, que era um movimento esotérico ali daquela época,
que tinha uma intenção assim, de ser algo que abarcasse todas as religiões, né? Uma espécie de tentar achar um denominador comum entre todas as religiões e encontrar uma verdade espiritual na vida, né? E que era aberta para todo mundo, diferente das sociedades secretas, né? A sociedade teosófica era uma sociedade aberta, qualquer interessado poderia se filiar. E isso, ao longo do século XX, ganhou muita força, né? E o movimento New Age, né, que apareceu lá depois, no final dos anos 60, anos 70, bebeu muito dessa fonte. E aí você vê aquela coisa esquizotérica ganhando o corpo, né? Que é mais ou menos isso mesmo, você misturar um monte de coisa que não tem como você misturar, mas mistura, né? Então você cria lá né, a gente costuma brincar, o jovem místico e a jovem mística, né? Que mistura um pouco de uma religião, um pouco de outra religião, um pouco de uns conhecimentos esotéricos e cria sua própria visão da realidade, que é uma mistureba toda confusa. Então, assim, quando a gente fala de astrologia no século XX e agora no século XXI, a gente tem que contextualizar, então faz parte desse curso, a gente entender esses movimentos históricos, né, e o que chegou até a gente hoje. E o que chegou até a gente hoje é muito diferente da astrologia, por exemplo, helenística, que tinha lá no século II depois de Cristo. Né? Foi uma mudança, uma mudança total de perspectiva, né? Onde você tem aqui agora uma astrologia das tendências e não mais uma astrologia das determinações. E tudo isso tem motivos por trás, né? Nada disso foi por acaso. Então a gente tem que entender essas coisas para poder falar. E o que acontece? Óbvio que também teve um contra-rebote científico disso, né? Que é o questionamento astrológico. Então você vê os cientistas falando, olha, gente, a astrologia não faz sentido. E você vê todo momento nas revistas, nos jornais, né, notícias falando, os signos estão todos errados, segundo novos cálculos, tá? Entenda porque se o signo e o horóscopo estão errados. Guerra nas estrelas. Mais uma vez, a astronomia demole as crenças astrológicas. Astrônomo explica por que seu signo provavelmente está errado. Seu signo pode ter mudado e a ciência explica o porquê. Tudo isso aqui, gente, é uma apagação de mico. Porque essas notícias todas que eu mostrei para vocês aqui, vocês estão vendo que elas são mais ou menos recentes. Essa aqui é do ano passado, por exemplo. Elas são baseadas no fenômeno que já era conhecido dos gregos, no século II a.C., que é a precessão dos equinócios. Né? Que é a confusão entre constelação e signo. E os astrônomos ainda fazem essa confusão e fazem uma crítica à astrologia, que é uma crítica infundada. Reparem, eu não estou dizendo que a astrologia não mereça críticas. Eu tenho várias críticas à astrologia, mas não essa. Né? Isso aqui não faz sentido nenhum. Por quê? Porque, como eu falei antes, os astrônomos não estão interessados em estudar astrologia. Então, eles criticam sem saber o que eles estão fazendo. Então, esse argumento, por exemplo, que eu estou dando aqui, né, de que a astrologia está errada porque ela não considera a precessão dos equinócios, só para mostrar para vocês, ó, isso daqui seria o horóscopo, né, a carta astrológica dessa aula, do início dessa aula, que eu usei como referência o Rio de Janeiro, tá? Às 19h30, que foi onde ela começou. E vai ter lá, né, os signos, os planetas, espalhados pelos signos e pelas casas, né? Mas quem disse que isso aqui, né, que é o que a gente está acostumado na astrologia ocidental, quem disse que isso aqui é a única forma de fazer astrologia? Né? Eu fiz aqui, ó, por exemplo, um outro mapa, também do mesmo momento, completamente diferente, só que agora usando um horóscopo sideral, né, que é muito usado, por exemplo, na astrologia védica. Então muda tudo. Por exemplo, na astrologia ocidental nossa, esse mapa tem ascendente escorpião. Na astrologia sideral tem ascendente Libra. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu mudei de zodíaco. Né? O zodíaco sideral, que é esse, que na Índia é usado até hoje, considera a precessão dos equinócios, sempre considerou. E aí? Como é que vai ficar o argumento agora desses astrônomos que dizem que a astrologia não funciona? Só porque a astrologia não considera a precessão dos equinócios já está errada? Então, quer dizer que a astrologia na Índia funciona? Ela considera. E aí? Né? Isso assim, é um desconhecimento total do que está sendo dito.
Por quê? Porque essa discussão justamente sobre a astrologia, a relação da astrologia com a astronomia, não é levada a sério, né? Então, são poucas as pessoas que fizeram esse esforço de tentar entender o que está acontecendo. Então, os objetivos desse módulo, né, desse curso, só para listar eles aqui, primeiro é estudar a história da... Eu estou botando aqui, astronomia barra astrologia, porque antes da Revolução Científica, elas eram uma coisa só, né? Houve essa cisão depois, né, como o Irã falou, depois que passou por Copérnico, por Galileu, por Newton, você teve essa cisão da astronomia com a astrologia. A astrologia foi rebaixada a né, um conhecimento inferior, enquanto a astronomia ficou detendo um status de ciência, né? A astrologia, enfim, ficou aí às margens do conhecimento, como uma superstição, ou como, né, como um conhecimento, entre aspas, inferior. Então, a gente tem que estudar essa história, né? Então, a gente vai começar falando lá de trás da Babilônia, vai falar, né, como é que isso passou pelos gregos, as influências egípcias, as influências árabes, né, até chegar até o final do século XIX, onde teve aí essa mudança de paradigma que eu mencionei, né, dessa astrologia do século XX, que teve essa influência da sociedade teosófica. Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente tem que entender o mínimo de astronomia. A gente tem que estudar a esfera celeste, né, estudar os movimentos diurnos, os movimentos anuais dos objetos celestes, dos planetas, né, do Sol e da Lua, os pontos que a gente marca na carta astrológica, né? Por exemplo, o ascendente, o meio do céu, os nodos lunares, né? Os fenômenos que acontecem, eclipses, como o Irã falou, o movimento retrógrado, né? Todos esses fenômenos que a gente observa. E aí a ideia é que a gente tem que resgatar as correspondências entre os símbolos do horóscopo e o céu real, para que a gente não encare a astrologia, como muitos encaram, né, algo completamente dissociado do mundo real, como símbolos que não fazem sentido nenhum, que não fazem referência a fenômenos naturais. Originalmente, é claro que eles fazem referência. Então, tem algumas coisas que se perderam, que a gente tem que tentar resgatar, né? E aí sim, depois de estudar tudo isso, a gente vai estar numa posição de fazer uma crítica à astrologia. E não essa crítica esdrúxula, tá? Para não usar um outro termo, que a gente vê na mídia, que é uma crítica burra, né? É uma crítica infundada. Então, nós vamos estar numa posição, sim, de fazer uma crítica construtiva. Ou seja, uma crítica que entende o que está sendo dito no corpo do conhecimento astrológico e que também entende, né, os movimentos dos astros segundo os conhecimentos astronômicos. E aí a gente pode depois discutir a relevância da astrologia nos dias de hoje e se ela poderia eventualmente se tornar uma ciência, porque ela não é uma ciência, né? Claramente a astrologia não é uma ciência, mas será que ela poderia se tornar uma ciência? Então tudo isso faz parte da pauta desse modo. Bom, também falei muito, vou passar agora a vez para o meu colega Welles. Obrigado. Obrigado, Temporão. Boa noite a todos e todas. Eu acho que a gente está começando aqui espero uma pequena, grande jornada, né? E como disse lá o Newton, há muito tempo atrás, né, ele só fez o que fez porque ficou nos ombros de gigantes, né? Então, a gente aqui constrói sobre o conhecimento anterior para poder chegar a novas descobertas, novos conhecimentos, novas ideias, né? Eu acho que muitas ideias da atualidade eram nem sequer pensadas, né? Até mesmo no início do século XX. Uma das ideias que eu estou falando, por exemplo, é o fato de as coisas serem sólidas, de existirem. Porque com a física clássica que existia na época, na virada do século XIX para o século XX, tinha um pequeno problema que as pessoas nem sequer sabiam que existia, que é o fato de que o eletromagnetismo e a mecânica clássica, que respondem pela dinâmica das partículas que as pessoas conheciam na época, tornam toda a matéria instável. A matéria não teria durado mais que um picosegundo, ou seja, um trilionésimo de segundo.
e teria desaparecido. Então, até para chegar a essa pergunta, as pessoas tiveram que entender um pouco mais, né? Eu tenho que, nessa jornada, eu tenho que tentar trazer, né, um pouco das novidades, né, mas mostrar também um pouquinho como a gente chegou lá. Eu vou fazer agora aqui uma pequena mostra aqui. Eu acho que eu só não sei se está no modo tela cheia. Ficou no modo tela cheia, gente? Não. Não, não, Não. não tá. Não. Então eu saio e agora, quando eu entrar, acho que vai entrar como modo tela cheia. Não? Ainda Tem esse não. Não. probleminha. Tem um truque. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu tenho que parar o Tenta share. compartilhar sua tela inteira. Acho que vai funcionar. Eu fazia uma coisa que era rápido, que eu acho que antigamente, acho que eu faço agora aqui. Aí eu vou tentar ver se agora eu consigo. Não, mas acho que, se vocês não se importarem, eu vou. Se você apertar agora para virar a tela cheia, não vai, não? Será que vai? Ah, eu estou vendo tela cheia aqui. Que vocês estão Ah, vendo tela sim. cheia? Foi, Sim. foi, Maravilha. foi. Perfeito. Tá. Então, essa parte do curso que a mim corresponde é basicamente tentar fazer essa ponte, né, do passado científico com o presente atual de observações, né? Então, vamos dizer assim, o pretexto, né, que a gente usa eu tenho que explicar, é justamente o fato de que agora a gente tem, não é um único, tá, mas tem muitas fontes interessantes, muitos telescópios na Terra e fora da Terra muito interessantes, mas a chegada do James Webb realmente criou uma espécie de mini revolução na cosmologia, na astronomia observacional, né? E o James Webb tem sido, apesar de que ele opera numa faixa, se eu não me engano, acho que é infravermelho, né? Não é micro-ondas, eu tenho que me lembrar, que é pequena, mas ele já é o suficiente para você conseguir informações incríveis sobre a estrutura do universo, tanto próximo quanto distante, né? Então, Então, o James Webb, ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso pretexto, né? Ele é um objeto muito interessante. Ele orbita um chamado ponto de Lagrange, tá? Vocês devem ter ouvido falar do problema dos três corpos, né? Que é um problema que tem solução lá na Netflix, mas desculpa mencionar, eu não ia mencionar, mas que tem lá no programa, mas fora do programa ele não tem solução. Justamente um programa um problema insolúvel na física, tá? De maneira geral. Só que quando existem diferenças muito grandes de massa, por exemplo, os três corpos sendo a Terra, o Sol e o James Webb, existem umas soluções muito interessantes, são chamados pontos de Lagrange, e o James Webb foi colocado para orbitar ao redor de um ponto de Lagrange. Tá? Esse ponto L2, né? Que está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ele fica basicamente a Terra fica entre o James Webb e o Sol. Esse ponto de Lagrange acompanha a órbita da Terra, né? E ele orbita ao redor do nada. Ele orbita ao redor do vácuo, tá? Como que ele faz isso? É uma das coisas interessantes da gravitação, que ela cria como se fosse um ponto com massa onde não tem nada. Tá? O ponto de Lagrange é esse. Existem outros sensores lá também, tá? Não é a primeira vez, não foi a ideia original, mas é um local muito, muito interessante, né? Ele não é afetado pelos problemas que observatórios aqui na Terra são, tipo a atmosfera, a própria variação de densidade da atmosfera já prejudica a observação. Nuvens, né? Quando você tem um observatório, que nem aquele que foi mostrado, acho que foi pelo Irã, né, que mostrou ali a luneta lá no observatório, que se um dia tiver completamente nublado, você não consegue observar nada, né? E o James Webb tem saído muito mais interessante do que talvez as pessoas que o planejaram pensaram, né? Ele tá não só respondendo perguntas, mas criando novas perguntas, né, na cosmologia atual. E o James Webb não é o único, ele não é o único
observatório que está sendo usado, né? Existem observatórios na Terra que são muito interessantes também, e isso eu vou mencionar, tá? Que sempre tem um cliquezinho para ser dado, né? Pronto. Aqui, por exemplo, isso aqui foi observado não pelo James Webb. O desenho da esquerda é um lindo desenho artístico, tá? Como a coisa deveria ser perto de um buraco negro. Observe que essa luz toda aqui que está perto do buraco negro não está no buraco negro, tá? Ela está saindo de perto. E essa claridade aqui vem dos gases que estão em volta do buraco negro. Vocês acham que isso aqui é em cima do buraco negro? Não é, não. Isso está atrás do buraco negro. Como é que a gente consegue ver o que está atrás do buraco negro? Porque o buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que ele dobra os raios de luz. E a gente consegue ver o que está atrás. Isso aqui seria a teoria, né, o desenho bacana de um artista, até que, alguns anos atrás, um grupo enorme, que trabalhou com dezenas de observatórios ao mesmo tempo, ao longo de todo o planeta, observou esse buraco negro na galáxia, acho que Messier, né, 87, se eu não me engano, 87 milhões de anos-luz. E ele tem basicamente, claro, com toda a precisão, né, ele tem basicamente o desenho esperado, né? Isso aqui foi a primeira observação real de um buraco negro. Tá? A gente não observa o buraco negro, a gente observa a luz emitida pelos gases que estão ao redor dele, né? No ano passado, a gente teve a felicidade aqui no Departamento de Física da PUC de ter como palestrante de colóquio o professor Kip Thorne, né, que é o ganhador do Prêmio Nobel justamente sobre buracos negros, né? E ele é o cara que foi o que criou basicamente aquele filme Interestelar. Ele falou muito para a gente sobre o Interestelar, muito interessante a palestra, né? E talvez eu não sei se ela está filmada, se tiver como passar o endereço, eu vou procurar depois para quem tiver interesse. E o buraco negro ele é apenas uma das coisas que o nosso amigo James Webb está fazendo, né? A observação de buraco negro é algo que ele consegue fazer. Ele conseguiu observar, por exemplo, buracos negros mais antigos do universo, né? Esses buracos negros começaram a aparecer muito próximos do tempo do Big Bang, tá? Que era, inclusive, eu acho que as pessoas não esperavam, né, que o buraco negro seria algo que demoraria para formar, com formação de estrelas, depois elas explodindo, criando o buraco negro, e ele está fazendo com que as teorias mudem. Esse lado aqui é o Event Horizon Telescope, né, que é aquele que fez a primeira foto e já está cada vez mais melhorada, né? E caso vocês não saibam, para observar um buraco negro como aquele, o Messier, é que nem observar uma rosquinha na superfície da Lua. É a mesma precisão que você tem que ter para observar uma rosquinha na superfície da Lua. Você deve imaginar como é que a gente consegue, então, observar a superfície da Lua e ver tudo que está lá da Terra? A gente não vê. Os objetos menores que a gente consegue ver com telescópios terrestres na Lua tem que ter algo da ordem de 150 metros de escala. Então, para você conseguir fazer uma observação tão mais precisa, né, ao invés de 150 metros, nem 15 centímetros, você tem que ter uma junção de dezenas de telescópios, porque como esses telescópios estão em localidades diferentes, você tem que fazer com que eles possam interagir simultaneamente, observar, e aí você teria como uma espécie de um telescópio gigantesco. É isso que o Event Horizon também faz, né? Ou seja, o James Webb ele é importante, mas ele não faz tudo, né? E essas observações estão ficando cada vez mais precisas. Eu acredito que talvez o Event Horizon, estou chutando aqui, possa ser o ganhador do Prêmio Nobel desse ano, tá? Meu chute. Vamos ver se eu acerto ou não ao longo do semestre, né? O James Webb tem feito coisas incríveis, né? Aqui ele consegue fotografar sistemas binários, mas não é de estrelas, são de massas do tamanho de Júpiter, tá? Coisas que não eram esperadas, né? As teorias de formação planetárias não tinham essa precisão,
ideia que esse tipo de planeta se formaria. Por exemplo, a Terra teve uma companheira, né? Pelas teorias atuais e pelo que se imagina, chamada Theia. Mas vocês sabem o que aconteceu com a Terra e Theia? Uma colisão. Os dois se arrebentaram, né? A Theia era mais ou menos o tamanho de Marte. Marte é pequeno, tá? Comparado com a Terra. É bem pequeno. Se vocês olharem Terra e Marte um do lado do outro, vocês vão ver que Marte é relativamente pequeno perto da Terra, mas foi o suficiente para causar uma grande destruição. Houve uma ejeção de massa bem grande, né? Isso aí que eu estou falando para vocês é baseado em modelos de simulação de fluidos, né? Adaptados para esse tipo de material. E o interessante é que a formação e a agregação desse material que foi ejetado, ele acontece em horas depois, não é dias, não é anos, não é milhares de anos, são horas. Em poucas horas, o material ejetado começou a se reformar. E vocês sabem o que virou esse material ejetado? A Lua. Exatamente. Então, a formação dos planetas contém isso. Então, como que duas coisas gigantes podem formar uma espécie de sistema binário, né? O James Webb está trazendo questões, ele não está trazendo só respostas, ele está trazendo questões que a física vai ter que evoluir para poder entender isso aqui, tá? Simulações de sistemas planetários em formação são bem difíceis. O James Webb consegue hoje visualizar sistemas planetários em formação, ele já consegue ver já o material dentro, já tipo estrela já em formação, né? E vocês sabem qual é a percentagem da massa do nosso sistema solar que está no Sol? Vocês acham que é mais de 90%? É algo como 99,99% da massa total. Tá? Então, vocês veem que a estrela é o bicho grande aqui da nossa vizinhança, né? Mas tem muita coisa interessante que não seja só o Sol, né? É nós, né? Temos a Terra aqui, né? A gente está aqui. Como diria Morpheus, we're still here. Né? Então, por exemplo, uma outra coisa que é muito interessante que o nosso amigo James Webb está fazendo, que isso aqui com certeza eu vou dar bastante atenção, né? Até porque esses resultados continuam evoluindo, é observar as atmosferas de exoplanetas e começar a tirar os traços de presença de materiais orgânicos, materiais, por exemplo, que possam ter origem biológica na atmosfera desses exoplanetas. E já existem evidências que certas substâncias químicas que, por exemplo, na Terra, estão associadas à produção por vida, né? Que parte ou um pouco delas estejam presentes nos exoplanetas. Será que é por processos naturais? Será que é por processos biológicos? Naturais, eu digo, não biológicos, né? Será que é processos biológicos? Né? Essas perguntas estão sendo feitas. O James Webb está tentando responder a elas, né? Então, vocês veem a quantidade de coisas interessantes. O James Webb é uma verdadeira fonte. Não passa uma semana que não tem um resultado interessante que sai de lá, né? De um ponto de vista mais geral, vou tentar falar um pouquinho, né, sobre a física que gera tudo isso, né, até chegar à astrofísica, né? Falar um pouquinho de Kepler, Copérnico e Galileu, né? E quando o Irã falou sobre Kepler, né, e as observações de Marte, essas foram observações absolutamente essenciais para Kepler poder construir as teorias dele, né, e as leis de Kepler da astronomia, né? Mas eu não sabia, até algum tempo atrás, que o Kepler teve que praticamente fazer uma pequena apropriação indébita, assim, vamos dizer, indevida, né, do material que o Tycho Brahe deixou, né, quando ele morreu, né? O Kepler meio que teve que capturar esse material para poder usar as observações do Tycho Brahe, e com isso ele desenvolveu a teoria da órbita elíptica, né? Então, às vezes, o cara teve que fazer um pouquinho de método, usar um pouquinho de métodos que, vamos dizer, estão fora um pouquinho do manual da ética atual, né? Mas funcionou, né? E daí a gente tem a evolução, né? Porque o Kepler e o Galileu, mais ou menos, são contemporâneos, eu não sei se vocês sabem, mas o Newton nasceu exatamente no ano, né, que Galileu morreu. Ele achava que isso era um sinal de que ele seria o sucessor de Galileu, né? E acabou sendo, né? Foi verdade. Né? Então ele cria a mecânica newtoniana,
E a mecânica newtoniana, ela reinou, né, por muito tempo, até que a precisão das medidas começou a ser tão grande que a própria mecânica newtoniana começou a dar problemas, né, em relação a medidas astronômicas dos planetas, né? Por exemplo, a órbita de Mercúrio girava rápido demais. Mesmo a influência dos planetas próximos e tal, não explicavam tudo. Então, a teoria foi modificada por Einstein, né? Foi o início da relatividade geral, que eu coloquei aqui em cima, e isso foi o que pôde responder, né, algumas dessas diferenças. Eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Tem várias outras coisas interessantes a partir do momento que a relatividade geral entra na figura, né? E o que ela é muito interessante também, né? A gente tem que entender um pouco, né, como que esses modelos atuais levam à existência atual das galáxias, da distribuição de galáxias, dos buracos negros, né? Como é que a origem do Big Bang, da inflação, falar um pouco sobre galáxias, falar um pouco sobre observações, né? Exoplanetas e também falar dos objetos estranhos. No final, eu vou tentar trazer um pouco a relação disso tudo com a nossa realidade na nossa escala, né? Eu acho que isso é importante, tá? Ninguém fez experimentos com o cérebro do Boltzmann, tá? Isso aqui é uma figura de retórica, tá? Ele próprio falava, bom, não era sobre ele, né? Porque ele estava vivo, mas acho que esse nome pegou depois que ele faleceu. Mas o que isso tem a ver com a gente, né? Como que a origem do universo pode ser entendida na nossa escala, né? Então, vou tentar trazer um pouco disso, trazer as novidades. E é um trabalho literalmente ingrato você tentar trazer as novidades do James Webb, porque basicamente toda semana tem uma coisa nova e diferente. Então, uma das coisas que eu tive que fazer quando eu dei esse curso pela primeira vez foi criar um update. A primeira parte da aula era dado um update do que tinha acontecido na semana anterior. E sempre alguma coisa nova aparecia. Então, esse é o meu objetivo, trazer um pouquinho da física atual. Eu trabalho com termodinâmica estocástica, um pouquinho sobre geometria de informação, são coisas que parecem que estão muito distantes, mas eu vou mostrar para vocês que tem relações, são coisas bem interessantes. Eu sou um curioso por natureza, eu sempre gostei de aprender coisas novas. E esse curso tem sido uma oportunidade também para isso, né? Então, esse é meu recado. Tem várias pessoas aqui que eu acho que já me conhecem, né, já de algum tempo, né? Prazer vê-los aí, Tereza, Isabel, todo mundo aí. Aí eu deixo agora a palavra com o Edgar. Eu acho que vocês fizeram as perguntas, a gente vai responder depois, tá? No final. Obrigado, Elis, Marcos, Guilherme, Irã. Como vocês veem que são panos para muitas mangas, né? Enfim, eu vou passar a primeira pergunta, é uma pergunta para o Marcos Reis. Eu vou simplesmente ler o que o Daniel Vargas de Oliveira escreveu. Qual era o céu de Sócrates? Penso aqui em uma passagem, se não me falha a memória, do Fédon, em que Sócrates diz acreditar ir para um lugar com homens sábios como ele. Este lugar de Sócrates, após a morte, pode ser entendido como um tipo de céu antes do cristianismo, ele bota entre aspas, né? É um modelo distorcido pelo cristianismo. Obrigado aí, Daniel. É uma pergunta muito boa, porque, na verdade, a gente tem algumas lacunas sobre o que a gente sabe de Sócrates, né? Esse diálogo Fédon foi escrito por Platão, e tem muitas coisas nesse diálogo que, quando Platão coloca na boca de Sócrates, a gente não encontra uma corroboração disso nos outros alunos de Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada. Então, para a gente chegar no que Sócrates disse, você tem que fazer um levantamento de todas as informações que a gente tem sobre Sócrates, né? Isso provavelmente é Platão dizendo, né? Porque o Sócrates é muito famoso que disse que o quê? Que só sei que nada sei. Então, sobre o que existe depois da morte, a gente tem, por exemplo, na Apologia de Sócrates, né, escrita também por Platão, ele lá levanta o julgamento,
não sei o que acontece comigo. Então, ter medo da morte seria imaginar que é maléfica uma coisa que eu não sei. Então, eu suspendo meu julgamento e não digo o que, que é. Na verdade, é famoso de Sócrates que ele não se interessava muito sobre o mundo físico, né? Isso, os pré-socráticos gostavam muito do mundo físico, mas Sócrates se interessava mais pela ética, né? O Cícero que vai dizer que o Sócrates trouxe a filosofia do céu para a terra, né? No sentido de sair da natureza e vir para o ser humano. Então, na verdade, eu acho que não tem muitas informações de como que seria um céu para Sócrates, né? E com certeza essa ideia de um lugar feliz para os homens que viveram uma boa vida é uma ideia platônica, né? E não é socrática. Tudo bem? Eu acho que a gente não tem o, o Franklin, né? Pergunta se cada professor poderia dizer qual é o ponto central de cada apresentação, ponto positivo e ponto negativo. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso, né? Mas, enfim, está posta aí a colocação do Franklin e Eu posso dar o meu aqui, muito brevemente. O ponto central é um processo. A Revolução Copernicana é um processo. Então, o curso não é sobre Copérnico ou Galileu ou Kepler ou Tycho Brahe ou Newton, mas sim um desmonte, né, de um paradigma científico ou, se você preferir, a construção de um paradigma científico. São as duas faces da mesma moeda. vai lá, Welles. No meu caso, eu acho que o ponto central é usar as observações, as novidades do James Webb como uma maneira, uma janela para a gente olhar como é o estado da arte da observação cosmológica, do que está acontecendo no universo, né? Que tem muitas implicações, né? Procura da vida em outros planetas, etc. E eu diria que o ponto negativo, né, como ele pede, infelizmente, é que é um material imenso a ser coberto, né? Então eu tenho que limitar um pouco, né, o escopo, né? Senão o curso de física dura 2.700 horas, seria legal, eu adoraria ficar falando, mas é um pouco mais pesado, né? Então, assim, eu diria que é isso, é uma maneira, né? Inclusive eu gosto de fazer esses updates, né? Porque sempre tem alguma novidade, tá? E o ponto negativo é que realmente tem muita coisa para olhar e eu acho que a gente tem que limitar um pouco. Você se arrisca, Guilherme? Sim, posso me arriscar. O ponto central é justamente tentar resgatar essa questão qualitativa do espaço, né, do céu, mas tentar reconstruir de uma maneira que faça sentido simbolicamente, ou seja, tentando seguir uma espécie de simbolismo natural, e não símbolos que sejam arbitrários e que sejam muito dependentes de uma cultura ou de outra. Então, é mais ou menos isso, é você resgatar esse aspecto qualitativo do céu através do estudo do movimento dos corpos celestes. Eu posso falar que acho que o tema central do meu curso são as cosmologias de Platão, Aristóteles e os estoicos, e o relacionamento do homem dentro dessas cosmologias. Como que o homem pode alcançar a plenitude da sua existência dentro de cada uma dessas cosmologias, né? Então, seria o relacionamento entre ética e cosmologia em Platão, Aristóteles e os estoicos. Acho que esse é o centro. Bom, vou seguir então com as perguntas, a gente já tem mais algum tempo. Eu vou passar para o Marcelo Tavares, né? Que lamenta não poder acompanhar o curso, que adoraria levar esses conteúdos todos para o ensino médio. Reclama que os alunos estão muito envolvidos com celulares para olhar para o céu, né? E pergunta como é que se poderia, digamos, lançar, né, convencê-los, digamos, a voltar a olhar para o céu.
Olha, o meu sonho, viu, Marcela, é conseguir grana mesmo, né? Não é muita, não, para produzir um aplicativo barato para rodar no celular dos professores do ensino médio, 0800, né? E que ajude digamos assim, provocar esse espanto, né? Atiçar a curiosidade, enfim, coisas que de fato possam ser leves o suficiente para qualquer um poder rodar, enfim, dentro de uma escola do interior do Brasil. É, agora, me passa pela cabeça que tem alguns aplicativos gratuitos, inclusive tipo Stellarium, né? Coisas bem legais, assim que você instala no seu celular, vira para o céu e diz, olha lá touro, né? Olha lá escorpião e tal. E te dá uma informação muito qualificada, quer dizer, muito interessante. Dá uma tentada. O Stellarium é o que eu tenho no meu celular, né? Mas, enfim. Para o professor Welles, né? A partir dos estudos avançados com o James Webb, existe algum indício de organismos vivos em outros planetas ou galáxias? E como está a corrida espacial entre China e Estados Unidos na exploração da Lua? E a chegada em Marte é factível? São várias perguntas da Márcia, Welles, né? Tem uma que eu acho que até mencionei um pouquinho aqui nas transparências, né? Que na realidade, para observar em outras galáxias é muito difícil. Então, o que hoje o James Webb consegue olhar são os exoplanetas. E a ideia é você conseguir observar espectros, né, de absorção ou de emissão na atmosfera desses exoplanetas, que já foi detectada, tá? A atmosfera já foi detectada em vários deles. E é ali que você pode pegar, vamos dizer assim, a impressão digital das moléculas orgânicas associadas à vida. Isso está em corrente pesquisa, né? Eu acho que já tem evidências, tá, que essas moléculas estão sendo produzidas nesses exoplanetas. Eu não sei qual é a origem, tá? Isso aí ainda está em debate, precisa de melhores observações, né? Eu acho que isso aí é algo muito interessante, que talvez o James Webb, nesse próximo ano, já tenha melhores respostas, né? E são muito sofisticadas os resultados que eles conseguem. Muitas moléculas foram identificadas, moléculas tipo amônia, CO2, etc. Tudo isso tá sendo observado, né? E eu espero que a gente tenha mais e mais respostas sobre isso ao longo desse ano. Quanto à corrida espacial, né? Está tendo um revival, né? Eu vejo a Lua mais como uma espécie de ponte, né? Se você quiser realmente explorar o que vem depois da Lua, acho que a Lua é importante, porque é muito mais fácil você lançar algo da Lua, né? Do que daqui da Terra. Eu acho que existe um aumento muito grande, né, de não só Estados Unidos e China, mas você tem Índia, Japão, você tem, sem esquecer Rússia também, que às vezes manda algo para lá, e está tendo um revival, né, da exploração da Lua, né? Nem sempre dá certo, às vezes o dronezinho lá cai tombado de lado e não consegue se levantar porque não consegue iluminar a, a como é que se chama? A célula fotoelétrica dele, né? Foi o caso recente. Outros conseguem, né? Eu acho que é tentar, né? Eu acho que várias novas. Nem sempre o sucesso chega de cara, né? Ontem mesmo teve uma tentativa da europeia lá de lançar um foguete lá da Noruega, e o foguete caiu 2 segundos depois, mas é assim, né? Você tem que tentar, né? Eu acho que o revival é mais a questão de tentar ampliar o escopo, né, da exploração espacial. A questão de Marte acho que está ligada, né? Vamos ver, né? Existe uma razão filosófica até para se tentar chegar em Marte, que seria você ter uma segunda base humana, né? Caso um asteroide maluco desse aí pegasse a gente aqui, né? Teria uma civilizaçãozinha humana lá para sobreviver, né? Eu acho que essa é uma das ideias por trás. Mas existem muitos outros problemas. Eu acho que é interessante, a gente está vendo uma renovação, né, dessa idade de exploração novamente, com espaço na mira, né? Existem também ideias, né, de você ir até o cinturão de asteroides, porque os asteroides eles não são exatamente pedaços de um planeta, são como se fossem restos, né, da formação do sistema solar. E pode ser que tenham coisas interessantes no meio desses restos, né? Que se você
tem metais, se você tem, sei lá, imagina um asteroide quase todo de platina, seria fantástico para a indústria eletrônica e terrível, né, para quem aposta dinheiro nessas coisas. Ou, se tivesse um asteroide de ouro, o preço do ouro ia despencar. Mas é interessante porque pode ser que lá tenham novos materiais a serem usados, né? Vamos ver. O pessoal pensa nisso também do ponto de vista comercial, né? Então, tem várias motivações. Motivações de rivalidade, né? A outra piorzinha é você dominar a corrida espacial para lançar bombas na Terra. Infelizmente, eu acho que o ser humano é capaz de fazer isso. Não gostaria, mas infelizmente a gente não tem tido um histórico muito bom em relação à pacificidade da espécie, né? Mas vamos ver. Bom, a gente tem Tentar ter esperança. mais duas perguntas aqui. O Manuel, ele curto-circuitou o Elis com o Marcos, né, a partir do problema dos três corpos. Eu vou ler aqui a pergunta, trazendo um pouco mais para Heráclito, de que maneira a visão do filósofo de Éfeso sobre a realidade como um fluxo constante e regida pelo conflito pode ser relacionada à instabilidade e imprevisibilidade do problema dos três corpos. Pergunta pode ser para o Marcos ou para o Elis, e ele esclarece que ultimamente ele está estudando Heráclito, que adora o problema dos três corpos, né? Marcos. Não, fala um pouco, Welles, o problema É. dos três corpos aí. Tem Eu várias também não versões, né? assisti, cara. Eu Eu vou não falar o assisti. problema mais difícil na física, não é o problema dos três corpos, é o problema dos dois corpos. Eu já vou explicar. O problema dos três corpos, ele não tem solução tecnicamente exata que você possa fazer. Tem muitos problemas muito simples na física, por exemplo, o pêndulo composto, que você até consegue fazer simulação, mas ele tem uma solução caótica. Então, rapidamente, você deixa de conseguir prever o que esse sistema vai fazer. A mesma coisa acontece com três corpos. O que salva, no caso de alguns sistemas reais, é que se houver uma diferença muito grande entre as... Por exemplo, a primeira massa, o Sol, é muito maior que a segunda massa, que é a Terra, que é muito maior que a terceira massa, que pode ser um satélite, pode ser até a mesma Lua, você passa a ter aí uma situação que o três corpos oferece uma solução e pode ser resolvido, tá? Que é o caso dos pontos de Lagrange, né? Eles acontecem por causa dessa diferença de massa e a gente explora esses pontos colocando até observatórios lá. Eles ficam orbitando o vácuo, né? O vazio, né? Parece que tem alguma coisa ali, mas não tem, não precisa. É a forma como a gravidade se organiza que gera aquilo, né? O problema mais difícil da física é o problema dos dois corpos, que a coisa mais difícil que existe é quando tem um casal, os dois conseguirem emprego no mesmo lugar. Esse é o clássico problema dos dois corpos da física. Tá? Esse aí é mais difícil que o de três, que o de quatro, que o de cinco. Então, tem uma piada recorrente em todo departamento de física. Né? A gente já perdeu professor na PUC por causa disso. Esse problema ele é muito sério. Mas, A, a, Marcos, deixa eu te perguntar, acrescentando aí ao Manuel, você diria que o Heráclito é um filósofo da imprevisibilidade, porque tem o Logos, né, segundo o qual Claro. tudo é conforme. Não, é isso mesmo que eu ia falar, Edgar. Porque o Heráclito é muito famoso pelo fluxo, mas ele tem até um aluno mais radical que ele, o Crátilo, né? Que dizia que no mesmo rio não se pode entrar nenhuma vez, porque o mesmo já vira outro, né? E o Heráclito não fala isso, né? Porque no mesmo rio não se pode entrar duas vezes. Então a gente entra uma vez no mesmo rio. Tem o mesmo e tem o outro que vem depois do mesmo, né? E essa ideia do logos que o Edgar comentou o Heráclito é um filósofo do tudo é um, né? Ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio dizer que tudo é um, né? Então há sim uma unidade no cosmos, uma estabilidade, uma verdade a ser revelada, se você quiser, né? Heráclito é muito fragmentário, é muito difícil você falar de Heráclito, mas você não pode dizer que ele é um filósofo da instabilidade total, da imprevisibilidade, né? Porque porque ele tem essa proposição. Há um logos que tudo conecta, apesar de estar tudo em fluxo, né? Isso. Bom, eu vou fazer as duas perguntas derradeiras, ensejando ter vocês aí com a gente
enfim, pelo resto do ano, porque isso para a gente é igual a cachaça. Quem gosta de cachaça, claro, né? Enfim, são duas perguntas. Uma do Roberto, que quer saber qual é o papel da intuição nessa complexidade toda, nessa observação do céu, né? E a Ana Lourenço, que pergunta como é que a gente pensaria o céu do Anaximandro, né? Se seria um céu proto-científico. Então, primeiro a intuição, você pode responder o temporão, ou qual dos quatro quiser, e depois o Anaximandro. Pô, eu não sei o que ele quer dizer com intuição, né? Se Tem esse ele problema, está né? chamando de intuição a capacidade cognitiva de você receber um dado da realidade diretamente, né? Como a realidade é. Então, sim, a intuição entra, obviamente, talvez até por um viés mais contemplativo, né? Aí o Marcos vai falar muito melhor do que eu sobre o nous, né? Sobre esses conceitos da antiguidade. Mas eu acho que sim, é lógico, né? A intuição entra. Agora, é uma pergunta muito difícil de responder. Pois é. Intuição é algo que você treina. Intuição ela tem que ser desenvolvida para diversos fenômenos, especialmente em física. Não é simples assim. Você não acredita que você nasça com uma intuição da física clássica, por exemplo. Você tem que aprender aquilo, você tem que ter um treinamento. Eu acho que é bem complexa a pergunta, muito complexa. Eu acho que tem uma questão de uma ordem um tanto quanto distinta. Não posso chamar de intuição, mas quando o racional constrange aquilo que pode ser encontrado. Kepler é um exemplo muito claro. Ele cria, a imaginação dele cria na geometria. E isso é uma criação humana, né? O intervalo entre Marte e Júpiter é muito grande, então tem que ter alguma coisa ali. Então acaba achando séries, acaba achando. Depois percebe que não é bem isso. Então a razão, a matemática, a figura que a gente encontra através da razão humana, às vezes também pode atrapalhar. Falar de Anaximandro, né? Pois é, não, eu acho que os pré-socráticos, em geral, são todos protocientíficos mesmo, são todos ali, eles estão olhando para o mundo e tentando descrever o mundo com os dados da sensibilidade. Claro, usando o pensamento para usar para pensar nisso, né? A Anaximandro fala de um cosmos cíclico, né? De tempos cíclicos que vão e voltam, né? E que causam injustiça, tipo o verão causa injustiça com o inverno, quando fica tudo quente demais, e ele tem que dar de novo, né? Justiça para o inverno, e o inverno também causa justiça. Enfim, acho que você tem uma visão cíclica aí das estações. Né, que é muito rico de ver mesmo, né? Agora, eles não têm um sistema cosmológico tão, quer dizer, poderiam até ter, né? Mas a gente não tem tantas informações dele como a gente tem de Platão, Aristóteles e os estoicos, né? Eu acho que é essa a diferença, né? Bom, A pergunta, perdão. diga, Wes, desculpa. Não, porque a pergunta foi complexa. Eu vou fazer uma última pontuação. O Lucas, né, Picos, quer dizer, pergunta com a ideia dos céus dos povos indígenas da América, né? E seria bacana um módulo com ele. Pois é, a gente está com a Maria Brito, né, Marcos, aí fabricando esse módulo. Você não imagina como é, quanta pesquisa, né? Quanto trabalho para que se possa botar uma conversa de 30 horas sobre cada um, mas você tem toda a razão, né? Aí temos Legal. uma outra viagem, enfim, que não demora muito, a gente vai estar agregando a esses nossos 4 módulos aqui. Enfim, gente, eu queria dizer que é um privilégio trabalhar com vocês quatro, né?
e ensejar que a gente possa continuar conversando com o resto do pessoal que nos acompanhou aí nessa jornada inicial. E, bom, se vocês quiserem dar uma palavrinha de despedida, eu saio da cena agora. Quero muito agradecer o Edgar, quem teve a ideia original, que juntou a gente aí. Você está de parabéns, Edgar. Fico muito feliz de ver tanta gente aqui. E é uma alegria mesmo poder estar de novo aqui. Na última vez eu pude assistir poucas vezes a disciplina de vocês. Eu quero muito poder assistir mais, né? Pelo menos nas primeiras aulas a gente tem tentado estar todos os quatro juntos, né? Mas quando dava eu conseguia fugir. O Elis acho que foi o mais fiel, né, que mais assistiu Sou muito Caxias. de todo mundo, mas vendo vocês eu sempre falo, cara, essa vez eu tenho que conseguir assistir o curso de todo mundo, todo o curso de todos vocês me interessa muito, e é um privilégio mesmo, como o Edgar disse, estar junto dessa equipe aqui. Agradecer o pessoal que está assistindo, né? Que é muito bacana ver esses rostinhos, alguns amigos aí, Roberto Teixeira, pessoal que foi nossos alunos. É, e é um prazer, meus amigos, Guilherme, o Elis, Marcos, né, o Edgar, é uma turma muito legal. É um privilégio para mim. Eu também gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Acho que é muito jóia a gente ter uma resposta tão positiva, né, que a gente ainda tem esperanças, né, que as coisas no futuro possam sempre melhorar. É muito legal ver as pessoas que estão aqui, né? E a gente tem que agradecer a esse evento aqui pela vontade aqui que o nosso amigo Edgar continua batalhando por esse projeto. Eu acho que a gente está ainda no meio de um caminho, acho que ainda tem bastante coisa que a gente pode continuar fazendo. Eu espero contar com a presença de vocês, se for possível, para vocês assistirem a nova versão desse curso. Foi um grande prazer, uma boa noite para todo mundo. Também queria agradecer a presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Edgar. Estou bastante empolgado com essa segunda edição desse curso. Estou bastante feliz de ver pessoas que participaram do último, né? Tem a Isabela aqui, a Tereza, Beleza. né? Pessoal que gostou tanto que apareceu de novo. Então, isso para a gente é uma satisfação enorme. Obrigado, gente. Então tá, gente, uma boa noite para todas, né, para todos. Esperando revê-los em breve, tá? Tudo de Boa bom. noite, Boa noite, gente. Tchau, boa tchau. noite, boa noite. Tchau. Boa noite.